Olá, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja bem-vindo ao canal Família. Eu sou o pastor Davi Donizete da Costa, residente da cidade de Ribeirão Preto. Glória a Deus, esse é o meu canal. Glória a Deus, quero convidar você, se você não for inscrito, se inscreva nesse canal, assista esse vídeo até o final, deixe o seu like abençoado, amém? Glória a Deus. Querido, nós estamos estudando da Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre da Betel Dominical, né? Betel é essa aqui, a Betel Dominical da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. E nós estamos aqui nesse momento estudando esse tema, a relevância da igreja, sua essência e missão. Glória a Deus. Muito bem. Nós estamos diante da lição número 10, que fala sobre a relevância da igreja na sociedade e sua importância, função social. Glória a Deus. Muito bem. Nosso textuário diz que toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Romanos capítulo 13 e versículo 31. É bíblica, né? Potestade é bíblica. E quem são as potestades? As potestades são os governantes que governam o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, onde nós vivemos e sobrevivemos. A verdade aplicada diz: a igreja como uma instituição divina que deve ser luz e sal em todas as dimensões da vida na face da terra, sendo diferente e fazendo a diferença para a glória de Deus. Nós temos aqui na nossa lição 3 objetivos de suma importância. Esses objetivos são: o primeiro, ensinar sobre nosso papel diante das autoridades. O segundo, conscientizar sobre nosso posicionamento diante da sociedade. E o terceiro, falar sobre o movimento em obras assistenciais. Temos aqui um texto de referência que em outras versões é a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 58, versículos 6 a 8. Glória a Deus. Muito bem. Querido, eu quero deixar uma videoaula somente do tópico 1 da lição 10, que é para que o nosso vídeo não venha ficar tão extenso, para que as pessoas não venham desistir de assistir o vídeo. Amém? Louvado seja Deus. A nossa introdução, ela diz que a presente lição busca contribuir na conscientização do povo de Deus sobre sua responsabilidade em todas as dimensões da vida debaixo do sol. Observamos que esta lição, ela busca conscientizar todo o povo de Deus sobre a responsabilidade de sua dimensão da vida debaixo do sol. Para tanto, se requer consciência quanto a diversas esferas da vida, em sociedade e ações coerentes com a fé que professamos, né? Pautadas nos princípios da palavra de Deus e na capacitação e direção do Espírito Santo para a glória de Deus. Ninguém
é capacitado se não for pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui, no tópico 1, temos aqui um texto que antecede aqui o ponto 1 do tópico 1, que fala sobre o papel social do cristão e sua participação perpassa toda a Escritura. Vimos que o papel social na vida cristã é um papel decorrente em toda a Escritura, desde o começo até o final das Escrituras. O cristão precisa apresentar o seu papel na participação na sociedade, né? Então decorre toda a história bíblica. Observamos aqui que a presença de homens e a presença de mulheres de Deus no contexto de participação social tem o seu início no primórdio da humanidade e se dá de múltiplas formas, sendo a carreira na decisão em prol da sociedade civil com grande expressividade. É errado o cristão participar do papel social? Não, é bíblico, é coerente, é decorrente na Bíblia, e nós precisamos então ter a nossa participação no papel social. Vamos aqui falar sobre o ponto 1 do tópico 1. Diz que Deus é o Senhor também da ordem social. Próprio Deus, Ele é o Deus que ordena o papel social. Aqui observamos que Aristóteles afirma que o homem é um ser político. Quem era Aristóteles? Aristóteles, ele era um filósofo da antiga Grécia. Ele diz que ele afirma que o homem é um ser político, mas em continuação diz que o homem pode ser um partidário, mas nunca ser político. Isso significa que o homem, ele pode até se empatizar por um partido político, ele pode ser até um partidarista, mas ele não precisa ser político. Então observamos aqui que Deus nos fez como seres gregários e se relaciona diretamente conosco espiritualmente de várias maneiras. Nós observamos que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 33, o nosso Deus disse para nós buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos será acrescentada. Isso porque Deus, o nosso Senhor, tem um propósito para todas as pessoas. Nós precisamos viver debaixo dos propósitos de Deus, né? E isso vai direcionar a nossa jornada da vida. Nós observamos que toda autoridade procede de Deus, pois é Ele quem estabelece os reis e os remove os reis. Observamos aqui que Deus tem o controle de todo o universo e o governo de acordo com a sua vontade soberana e diretiva. O governo de Deus é um governo teocrático. Você pode até disputar as eleições, não tem problema, não é proibido, mas você só vai entrar lá se for da vontade de Deus, que Deus é que está no controle de todas as coisas. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem.
Vamos aqui, meus queridos, passar para o ponto 2 do tópico 1 da lição 10. Diz aqui: autoridades que ocupam posições civis elevadas na Bíblia. Então, vamos falar de autoridades que ocuparam posições cívico elevado na Bíblia Sagrada. Vamos ver algumas dessas autoridades, né? Observamos aqui que dentre as personagens que Deus chamou e que ocuparam funções civis elevadas, nós podemos citar 4 pessoas bíblicas que ocuparam funções elevadas no setor cívico. Por exemplo, José, ele foi governador do Egito. Mas quantos votos José teve para ser governador de Egito? Quantos eleitores votaram em José do Egito para ele ser governador? Né? Eu observo aqui que pela teocracia de um ministério, pela teocracia de um governo, de uma pessoa que comandava, José passou a ser governador do Egito. Isso significa que quem colocou José para governar do Egito foi o próprio Deus através do rei Faraó, colocando ele lá para governar o Egito. Observamos aqui que Davi, ele foi o maior rei conquistador de Israel. Mas quem colocou Davi na posição de rei? Quem colocou Davi na posição de rei foi o próprio Deus, através de usar o profeta Samuel, de ir na casa de Jessé. E ali Deus tinha provido de um rei para ocupar o lugar de Saul. E então Samuel ungiu Davi a rei. Muito bem. Observamos aqui também que dentre essas quatro personagens está também a Esther, rainha da Pérsia, que também o próprio Deus colocou a Esther para competir com as demais jovens, a sua beleza, o seu status físico, que emocionaria o rei. E o próprio Deus fez com que Esther ganhasse nessa competição e ela tornou-se rainha da Pérsia. Olha que coisa interessante, né? Então, entre esses 4 que nós estamos citando está a rainha Esther. Também observamos aqui que dentro destes 4 está também Daniel, que ainda quando jovem foi levado cativo para a Babilônia. E lá ele foi escolhido pelo próprio rei da Babilônia, rei Nabucodonosor, para que ele fosse governador na Babilônia. Então não teve eleições para votar nele, para ele ser eleito, mas pela própria teocracia de Deus, ele foi posto lá. Então nós observamos que nos dias atuais também não tem que ser diferente. Nós precisamos ter cristãos também governamentais em todas as dimensões do nosso país. Precisamos fazer o que? A nossa parte. Hoje é por eleição, então você precisa ir lá e votar para um cristão, para ele estar lá, para lutar em prol da obra de Deus na terra. Muito bem. Esses 4 personagens fizeram a diferença no exercício da autoridade civil, na vida das pessoas de seu tempo, porque estavam à disposição do Senhor no cumprimento da sua missão. Essas 4 pessoas fizeram a diferença na vida das pessoas. Muito bem. Vamos passar aqui para
ponto 3 do tópico 1 da lição 10, que fala sobre o Estado e a Bíblia. Mas o que tem a ver a Bíblia com o Estado? Ou o que tem a ver o Estado com a Bíblia? Tem tudo a ver, né? Quando nós observamos que diante de um juiz, né, de um julgamento feito para condenar ou absolver alguém, é encontrado primeiro livro, é encontrado a Bíblia Sagrada, né? Então, o que tem a ver o Estado e a Bíblia? O que é Estado? O Estado é uma instituição. Que instituição que é essa? É uma instituição governamentais que nós temos a lume a ideia na Bíblia. A Bíblia traz bem clara, né, essa ideia. O Antigo Testamento já nos traz a lume a ideia de Estado. Então, o que é o Estado, né? Ela traz aqui, por exemplo, como a instituição da monarquia no antigo Israel, do século 11 ao século 6 antes de Cristo. Nós observamos ali que houve a monarquia quando o povo de Israel pediu para Samuel, que era profeta e juiz, né, pediu para que ele viesse prover um rei para reinar sobre eles conforme as demais nações circunvizinhas. Observamos aí que eles pediram um rei para Israel. E assim como as demais nações era governada por um rei, Israel também pediu que Samuel provesse um rei para governar. E nós observamos aqui também que o Novo Testamento também retrata o Estado como instrumento ordenado por Deus, conforme diz aqui em Romanos 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Então, todos os governantes só estão governando pela permissão de Deus. Deus está permitindo que ele governa, mas vai chegar o fim do seu governo e Deus sabe disso, né? Muito bem. Assim, os que resistem ao Estado afrontam a Deus. Então, nesse contexto, o Estado é servo do Altíssimo para aplicar a justiça. Observe só. Logo, ele não é problema para os que fazem o bem, né? Mas para os que praticam o mal. Assim é lícito pagar tributos e impostos aos estados, bem como temos a recomendação de orar pelas autoridades públicas. A igreja está sujeita às autoridades do Estado, desde que não haja interferência em nossa fé e em nosso culto a Deus. Nós estamos sujeitos, mas se eles interferirem na nossa fé, nós possamos a não obedecer, porque interfere na nossa fé. Muito bem. Conforme Pedro disse ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, que para ele era mais apto ele obedecer a Deus do que os homens, porque os homens já estavam interferindo na fé de Pedro, né? Muito bem. Muito bem, aqui nós encerramos esse primeiro tópico da lição 10. Nós aprendemos aqui que a presença de Deus, a presença de homens e mulheres de Deus na sociedade sírio tem seu início nos primórdios da humanidade e se dá de múltiplas formas. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo e
acredito que esta videoaula muito simples, por pessoas simples, por falas simples, né? Nós observamos que muitas pessoas poderá ter aí adquirido algumas experiências. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.